E hoje a gente chega para falar da experiência que foi assistir ao filme Avatar 2, O Caminho da Água, no cinema. E será que Avatar 2 inovou de novo? Será que é um filme que vale a pena a experiência de assistir no cinema? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse filmaço no vídeo de hoje, assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para uma dica que a gente esperou por 13 anos ansiosamente para sair aí no cinema. A gente está falando de Avatar 2, O Caminho da Água. E como a gente teve que esperar ansiosamente esses 13 anos para esse lançamento de Avatar 2, já vamos logo falar um pouquinho mais a respeito desse filme, que teve em Avatar 1 um divisor de águas ali para o cinema, com muita inovação a respeito do 3D. Vamos lá falar um pouquinho mais, mas antes eu vou pedir aquele nosso combinado. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no Séries em Série. Aqui a gente traz dicas top toda semana de séries e filmes para você colocar na sua lista. Aproveita, já deixa logo o like aqui nesse vídeo, que aí vai engajar, mais e mais pessoas vão vir aqui conhecer o Séries em Série. Mas vamos lá falar de Avatar 2, O Caminho da Água. Vamos começar trazendo a sinopse desse filme. E em Avatar 2, O Caminho da Água, a gente reencontra com Jake Sully, que agora é o líder da tribo Omaticaya e que tem uma vida normal com a sua família Na'vi. Só que uma nova ameaça aparece na vida do Jake, fazendo com que ele tenha que tomar algumas decisões, principalmente pensando na sua família e manter a segurança tanto deles quanto de toda a sua tribo. Bom, falando um pouco mais analiticamente a respeito de Avatar 2, O Caminho da Água, a gente sim tem aqui uma história que tem altos e baixos durante todo o decorrer da forma como ela é trazida aqui pra gente, mas que possui um enredo que traz a mesma fórmula do primeiro filme, que traz um enredo mais simples, né, em relação a essa história, mas que vem muito bem amarrado. Você consegue definir muito bem os 3/3 desse filme, com início, meio e fim, aonde você percebe exatamente aonde a história quer te levar. E aí, quando a gente chega falando desses 3/3, a gente chega no início de filme, aonde já vem um movimento, você já conhece quem é o vilão de cara, e a história já te traz uma ação nesse primeiro terço dessa história. Ainda no momento que está explicando como que está a vida do Jake ali, já traz um movimento com bastante ação nessa primeira parte, fazendo com que você entenda qual é o caminho que a família do Jake e que essa história vai te levar a partir da segunda parte, que é onde começam as explicações aqui dessa história. E aí esse corte para essa segunda parte fica muito clara quando a família do Jake segue o caminho das águas. E você entende o motivo pelo qual eles seguiram por esse caminho, exatamente em relação à proteção, família, a tentar salvar aquela família, tudo aquilo que o próprio Jake utiliza em relação à criação deles e qual é o objetivo dele em relação a seguir esse caminho das águas. Isso fica muito claro nessa migração da primeira parte para a segunda parte. E aí é que entra os novos conhecimentos em relação a essa história, o que é muito bacana, porque a história passa a contar aqui pra gente uma nova cultura, né, dos povos Na'vi, ou seja, um outro povo que traz uma nova cultura, mas sem perder a essência daquilo que a gente conhece do povo de Pandora em relação ao que a gente aprendeu dos Omaticaya no primeiro filme. Tá certo que esse segundo terço dessa história poderia ser um pouco mais sucinta. Explica algumas coisas e em alguns momentos você vê que enche um pouco de barriga e traz algumas histórias a mais ali que com certeza deixarão pontas soltas para um terceiro filme, ou até mesmo que ficarão pelo caminho nessa história. Seriam desnecessárias de entrar aqui nessa segunda parte do filme, mas que acabaram entrando e acabaram engrandecendo o filme, na verdade deixando o filme grande em relação ao seu tamanho. Poderia ser um filme mais enxuto
E é exatamente nessa segunda parte aqui que teriam essas cenas, teriam possibilidade de existir cenas que seriam cortadas nesse filme. Mas o filme acabou trazendo tudo aqui pra gente, que faz com que seja um filme de quase 3 horas de duração, um filme muito grande e que traz essa segunda parte um pouco cansativa. Mas essa segunda parte acaba finalizando e nos conduzindo bem para a terceira parte, que é a parte final, que é aquela parte que traz toda a ação e emoção e que segue o mesmo modelo do primeiro filme. Ou seja, é aquela parte onde a briga acontece, onde o Jake vai enfrentar o vilão. Eu não vou entrar em spoilers aqui em relação ao filme, mas ele vai enfrentar o vilão dentro dessa história, ou seja, onde o confronto final existe e aonde a gente fica mais apreensivo em relação à história. Fora que traz algumas reviravoltas bem bacanas aqui no final e que traz alguns ensinamentos em relação à família, ao luto e à própria natureza, que é tudo aquilo que o Avatar sempre contou pra gente. Então a terceira parte consegue finalizar bem a história, deixa muita ponta solta para o terceiro filme, que a gente já sabe que vai existir, e por esse motivo ele pode fazer isso, deixar essas pontas soltas, mas acaba encerrando esse ciclo, essa história, e fazendo com que a gente mantenha alguma apreensão para esse terceiro filme, seguindo com aquilo que a parte 3 finaliza aqui pra gente. E aí a gente precisa falar também em relação à produção de Avatar 2. E aqui James Cameron segue mais uma vez todo aquele capricho em relação ao que foi o primeiro. Tanto em cenografia, como fotografia e principalmente a ambientação que traz aqui em relação a esse segundo filme, que é um local diferente daquilo que a gente viu total no primeiro filme, das florestas do Omaticaya. Uma fotografia bem diferente e que ele consegue brincar bastante em relação às águas aqui dentro dessa história. É claro que, em se tratando de James Cameron, ele tem uma quedinha, uma caída bem forte em relação a falar de filmes com água. E aqui em Avatar ele consegue brincar bastante com personagens. Claro que a gente está falando de uma ficção científica, mas ele consegue botar os personagens para o fundo do oceano e trazer tudo aquilo as maravilhas que o oceano pode trazer para a gente. E em alguns momentos a gente vai até dar uma linkada em relação às partes das ações do navio ali. Eu não vou entrar em spoilers, não posso entrar em spoiler, mas a gente vai remeter algumas dessas cenas com o próprio Titanic, da forma como foi o afundar do Titanic ali. E tudo isso James Cameron gosta de brincar com um capricho muito grande em relação a essa produção. Fora que é lindo demais, uma experiência maravilhosa que vale demais a pena você assistir no cinema. E são por todos esses pontos que sim, Avatar 2, O Caminho das Águas, não tem como receber uma nota menor do que 5 estrelas. Sim, é um filme que é longo em alguns momentos, tem algumas cenas desnecessárias ali no meio. Não sei de onde tiraram essa história que o filme longo, um filme grande, é sinal de que é um filme bom. Não tem nada a ver isso. Às vezes um filme mais sucinto traz uma história melhor. E quando a gente acaba comparando com Avatar 1, a gente vê que Avatar 1 é um pouco melhor do que o Avatar 2, sim. É superior em relação à história, em relação às inovações que foram trazidas lá no passado. Mas Avatar 2 não fica atrás. É uma super produção e é um filme que traz um capricho muito grande na tela em relação às cores, ao mar, a tudo aquilo que ele quer contar em relação à história, as ações, coreografias muito bem marcadas ali em relação às brigas, tudo aquilo que traz, que a gente remete a gente em relação ao primeiro filme. Ou seja, um capricho muito grande e que com certeza merece ser visto no cinema. E digo mais, se você tiver a possibilidade de assistir em telas IMAX, com som, surround, top mix, together forever and ever tonight, vale muito a pena. 3D, tudo que você tiver de possibilidade de aumentar a sua experiência em relação a assistir Avatar 2,
vale demais a pena e a gente sim indica bastante que Avatar seja assistido com a experiência da telona. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Você já assistiu? Curtiu, não curtiu? O que você achou de Avatar 2, O Caminho da Água? Comenta aqui pra gente todas as suas percepções, as suas experiências em relação a esse filme, para que a gente possa trocar bastante figurinha. Ou se você ainda não assistiu, se depois de você assistir aqui o Séries em Série, trazendo essa análise em relação ao Avatar 2, se é um filme que você gostaria de assistir. Coloca aqui nos comentários pra gente trocar bastante informação, muitas experiências, porque é um filme que ainda vai dar muito o que falar, muitas informações a respeito de novos filmes que virão lá pela frente. Então vamos trocar bastante figurinha. Vem, só comenta que isso aí engrandece demais aqui o vídeo pra gente. E o debate, que é muito importante. Aproveita, se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no Séries em Série. Aqui a gente traz dicas tops de séries e filmes toda semana para você colocar na sua lista. Claro que estamos de férias aqui em dezembro, mesmo trazendo alguns conteúdos. Dezembro vão vir vídeos aqui no canal somente aos domingos, mas em janeiro a gente volta com força total, conteúdos muito novos. Aproveita, já deixa logo o like aqui nesse vídeo para engajar mais e mais pessoas. Vão vir aqui conhecer o Séries em Série. Vou deixar aqui duas opções de vídeos para vocês irem lá e maratonar um pouquinho mais o nosso canal nesse período de férias. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!